Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Você se alimenta com ou sem fome? Parece uma pergunta óbvia, mas não é. Nos meus atendimentos, muita gente se alimenta por costume e são poucas as pessoas que declaram sentir fome quando comem. Os Samhitas, que são os clássicos de referência do Ayurveda, indicam que uma pessoa saudável deveria comer 2 vezes ao dia, enquanto que uma pessoa doente deveria comer uma única vez. O motivo? Quanto menos saudável, menor a capacidade de digestão. Não é por acaso que muitas enfermidades a gente perde a vontade de comer, ou seja, perde a fome. É que o nosso corpo tem uma inteligência. Nós é que não a respeitamos. Então, aos olhos do Ayurveda, a alimentação deveria ser uma resposta a um impulso fisiológico que o corpo tem. Qual é o impulso? A fome. E impulsos fisiológicos não devem ser suprimidos. Então, se você tem fome, significa que seu corpo precisa de comida para o bom funcionamento. Entendo que muita gente, por exemplo, sente fome no café da manhã. Neste caso, seria importante a alimentação. Entretanto, muita gente acorda sem nenhuma fome, mas mesmo assim toma o café da manhã, um lanchinho entre o café e o almoço, almoça, faz lanche da tarde, depois janta, e aí, se vai dormir muito tarde, ainda come algo antes de dormir. No outro extremo, a gente tem gente que sente muita fome, mas que come fruta ou comidas muito leves porque pensam que são as únicas saudáveis, e aí não satisfaz completamente a fome. Então tem sempre aquela vontade de comer algo porque seu corpo não foi completamente nutrido. Nem um extremo e nem outro é interessante. Olhando por essa perspectiva, o que comer sempre vai depender de como está o seu corpo nesse momento. Acontece que a gente não é educado e nem educada para observar o corpo, conhecer a própria fome e muito menos saber como se alimentar de acordo com os sinais que o corpo expressa. Eu acho bem interessante pensar que quando a gente fala em alimentação saudável, a gente pode observar, primeiro, a qualidade do alimento. Segundo, a quantidade do alimento que a gente vai ingerir. Terceiro, a frequência com que a gente come. Quarto, o local onde vive. E 5, a estação do ano. Em relação à qualidade do alimento, local e estação do ano, a gente já conversou em outros episódios desse podcast. O ideal são sempre os alimentos de estação, cultivados na região onde você mora, e de preferência os de feira, nada de processados ou refinados. Agora, tomar consciência da relação corpo-alimentação vai te ajudar a dar conta da quantidade e da frequência de alimento que você precisa. Quando você adquire consciência de quanta fome você está nesse momento, você já vai ter uma indicação da capacidade digestiva do seu organismo. E isso é fantástico. É super interessante você observar a sua fome antes de comer. E para isso você pode fazer 2 perguntas simples. Primeiro, tô com fome ou tô com vontade de comer? Se a resposta for sim, tenho fome, aí você vai completar essa pergunta. Quanta fome tem? Se você sente pouca fome e sua opção for café da manhã, almoço e jantar, a quantidade de alimento não precisa ser muito grande. Agora, se você sente muita fome, o corpo está te evidenciando que a sua capacidade digestiva está muito alta. Então, você vai ter que se alimentar ou mais vezes, e aí nessas 3 vezes serão o suficiente, mas com um pouco mais de comida, não aquela que te empanturra, mas um pouco mais para te deixar saciada ou saciado, ou então você tem que apostar em alimentos saudáveis, porém considerados mais pesados, com um pouco de untuosidade. O mais importante é você entender que a fome te mostra se o seu corpo será capaz de digerir ou não o alimento que você vai consumir. Se você não sente nada de fome e come mesmo assim, o teu organismo não está digerindo a comida adequadamente. Então é preciso autoconhecimento sobre a relação corpo-alimentação e também equilíbrio entre quantidade, qualidade e frequência dos alimentos que você come. O passo 1 será sempre autoobservação e questionamento. Por exemplo, como com fome ou por ansiedade, como com fome ou porque tenho vontade de comer, como por fome ou por costume.
Ao comer uma fruta, uma carne, feijão ou qualquer outro alimento, se perguntar como é que eu estou me sentindo após essa refeição. Desenvolver uma habilidade onde você vai se percebendo cotidianamente. Além desse exercício contribuir com uma alimentação mais saudável, a sua digestão vai se tornar muito melhor. Comece a levar atenção plena para a sua fome ou para a sua vontade de comer, para a qualidade, quantidade, frequência com que come. Quando começar a fazer isso todos os dias, perceberá que vai melhorar a sua alimentação, a sua capacidade de digestão e vai ser um grande passo para você desinflamar o corpo e reequilibrar o seu corpo. O Ayurveda tem muito a ensinar sobre isso. E a Gabi e eu estamos com um grupo de WhatsApp chamado Alimentando-se com o Ayurveda. O grupo precede a nossa experiência presencial que vai acontecer em São Paulo, mas o grupo é para todas e todos que quiserem perceber mais o corpo em relação à alimentação e também se alimentar melhor. Você vai experimentar na prática que o Ayurveda é uma medicina que a gente encontra na cozinha e na rotina. Como que você faz para entrar no grupo? Acesse o site www.ayurvedabrasilpodcast.com.br, vai no texto do episódio 29, que é o mesmo texto desse episódio aqui, e lá eu vou deixar o link para você clicar e entrar no nosso grupo. Combinado? Eu te espero lá no grupo. Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar todas as terças e quintas, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!